Caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos. Vamos trabalhar Apocalipse capítulo 18, verso 1 ao 24. As vozes da queda da Babilônia. A Babilônia é mais um símbolo do que um lugar. Babilônia refere-se à Babilônia dos tempos de Babel, a Babilônia de Nabucodonosor, a senhora do mundo, a Roma dos Césares, a Roma dos papas e a todos os impérios do mundo que se levantaram contra Deus e a sua igreja. A Babilônia aqui não é apenas uma Babilônia escatológica, mas a Babilônia atemporal. O mundo como centro de sedução em qualquer época. Faço a sugestão que você leia o capítulo 18 antes de verificar as nossas reflexões do mesmo. Babilônia aqui é um símbolo de rebelião humana contra Deus. É o sistema do mundo que se opõe contra Deus. No capítulo 17, Babilônia era a grande meretriz, a religião apóstata, em contraste com a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. Já no capítulo 18, a Babilônia é o mundo, a cidade da luxúria, a morada dos demônios em contraste com a Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. No capítulo 18, João ouviu 4 vozes que sintetizam a queda da Babilônia. E é exatamente esta perspectiva que nós vamos trabalhar, usando como ferramenta o capítulo 18 de Apocalipse. Tem coragem? Então vamos embora. Primeiro, a voz da condenação, versículos 1 ao 3. A queda da Babilônia é um fato consumado nos decretos de Deus. Verso 2. A queda aqui não é apenas aquela prevista por Isaías 13, do 19 ao 22, e Jeremias 51, do 24 ao 26, a Babilônia histórica. A queda aqui não é apenas a previsão da queda de Roma, a Babilônia simbólica de Apocalipse 17, verso 18, mas é a queda da Babilônia escatológica, o sistema religioso, econômico e político sem Deus e anti-Deus. Apocalipse 18, verso 2. Esta queda já havia sido declarada em Apocalipse 14, verso 8, 17, verso 16. A queda é um fato consumado na mente e nos decretos divinos, como é a nossa glorificação. Caríssimos e caríssimas, a Babilônia torna-se morada de demônios, enquanto a igreja é a morada de Deus. Confira o versículo 2. A igreja, a noiva do Cordeiro, é a habitação de Deus, como vai dizer Apocalipse 21, 3, enquanto Babilônia, a grande meretriz, torna-se a habitação de demônios e aves imundas, símbolos dos demônios. Mateus 13, do 31 ao 32. Isso significa um lugar totalmente destituído de Deus, destituído de Deus, da sua palavra e do seu povo. A queda de Babilônia é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. Vamos nos ater aos versículos 2 ao 3 do capítulo 18. O sistema religioso e econômico da Babilônia poluiu o mundo inteiro. Esse sistema intoxicou as pessoas do mundo inteiro, levando as pessoas a adorarem o dinheiro e se prostrarem diante de outros deuses. Os homens tornaram-se mais amantes dos prazeres do que de Deus. 2 Timóteo 3, 4. Por exemplo, o dinheiro é o maior senhor de escravos do mundo e a própria Sagrada Escritura o prevê como uma espécie de Deus. Claro que aqui é Deus com letra minúscula. Os homens embriagados pelo espírito da Babilônia amaram o mundo e as coisas que há no mundo. Foram dominados pela concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. 1 João 2, versículos 15 ao 17. Mas esses prazeres jamais puderam satisfazer o coração dos homens. No dia que esse sistema cair, todos ficarão
totalmente dissolados. Impiedade sempre vem acompanhado de perversão. Enquanto a religião abandona a verdade, ela entra pela porta da perversão. Vamos para o segundo tópico, a voz da separação, versos 4 até o verso 8. Vamos trabalhar um pouco mais do nosso texto. A ordem de Deus é para a sua igreja sair desse sistema do mundo. Verso 4. Em todo tempo, a igreja de Deus deve apartar-se do mal, do sistema do mundo, da falsa religiosidade. No pecado, nunca existe verdadeira comunhão. Aliás, é bom nós frisarmos que não podemos ganhar o mundo sendo igual ao mundo. Ou, melhor dizendo, não podemos convencer o mundo pela conversão do Evangelho se nós formos mundanos. Esse sair não é geográfico. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sair da Babilônia significa não participar dos seus pecados, não ser enganados por suas tentações e seduções. Deus mandou Abraão sair da sua terra e do seu meio, da sua parentela, para conhecer e servir ao Deus vivo. Lembra? Gênesis 12, verso 1. B. Deus mandou Ló deixar Sodoma antes dela ser destruída pelo fogo. Gênesis 19, 14. C. Deus mandou Israel sair do Egito e não se misturar com as nações pagãs, nem adorar seus falsos deuses. D. Deus ordenou a sua igreja a afastar desse sistema religioso e mundano. 2 Coríntios 6, 14 ao 7. Quer dizer, 2 Coríntios 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1. Deus não apenas ordena a igreja a sair da Babilônia, mas dá razões para isso. Versos 4 a 8. Primeira razão, para que a igreja não se torne cúmplice dos seus pecados. Já aparece no verso 4. Participar da Babilônia significa ser igual a ela e afundar com ela. O crente não pode tornar-se participante dos pecados do mundo. Ele é santo, separado, diferente. Ele é sal e luz. Ele foi resgatado do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. Agora é luz no meio das trevas. B. Para que a igreja não participe dos flagelos que sobrevirão à Babilônia, também no verso 4. Deus pacientemente suportou os pecados da Babilônia, mas o dia do juízo virá, e então ele sofrerá os flagelos da ira de Deus. Deus a julgará quando o cálice dos seus pecados transbordar. Versículo 5. Os que põem em seu coração no mundo sofrerão terríveis consequências. Vão ser condenados com o mundo. A Babilônia semeou, concomitantemente, ela vai colher. C. Para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino, nós vamos nos ater aos versos 6 a 8. Quais são os pecados específicos que Deus julgará? Vamos enumerar. Primeiro, orgulho, verso 7. A soberba é a porta de entrada da tragédia. O culto de si mesmo é abominável para Deus. Ela não deu a Deus a glória e agora está sendo destruída. O mundo está sempre ostentando suas riquezas, seus banquetes, suas festas, seu brilho, mas Deus resiste ao soberbo. Segundo, o culto ao prazer e à luxúria. O sistema do mundo enxerga os bens materiais e os prazeres do mundo como as coisas mais importantes da vida. Eles trocam Deus pelo prazer, mas no dia final esses prazeres não poderão satisfazer, nem mesmo darão segurança. Vamos para mais uma letra, D. Para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Vamos nos ater ao verso 8.
O povo de Deus não demora-se em sair deste sistema do mundo, porque o juízo de Deus cairá sobre ele repentinamente e desmantelará num só dia. Isaías 47, 9, Jeremias 50, 31, quando chegar o juízo do Senhor, não haverá escape da ira de Deus, como diz a Escritura. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembra? Hebreus capítulo 10, verso 31. Vamos para o tópico terceiro do nosso vídeo, né? Desde o 17, está bem complexo, né? Versículos 9 ao 19. Esse parágrafo mostra como o lamento dos reis, dos mercadores e dos marinheiros ao verem a derrocada da Babilônia e futilidade dos seus investimentos. Ao mesmo tempo, mostra o grito da vitória da Igreja de Deus no céu, verso 20. Aí a gente pode usar o exemplo da parábola do rico insensato. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu preparaste, para quem será? Enfim, o lamento dos reis e dos homens poderosos, homens de influência na terra. Vamos nos ater aos versos 9 e 10. Esses reis são os políticos e aqueles que se renderam às tentações da Babilônia e desfrutaram dos seus deleites. Babilônia, ou Roma, aqui é visto como o mundo, o sistema político que se associou como mundo. Os políticos governados aqui pela luxúria, ganância, soberba, vão ficar amedrontados com esse sistema quando esse sistema entrar em colapso e vão chorar e lamentar em grande voz. Versículos 9 e versículos 10. Roma era o centro do comércio e da política nos dias de João, era conhecida pela sua extravagância, pela sua luxúria política e economicamente as pessoas eram dependentes de Roma. O lamento dos mercadores. Vamos nos ater aos versos 11 até o verso 16. Os mercadores aqui são os empresários, negociantes e todos aqueles que têm colocado o coração nas mercadorias e deleites do mundo. Eles choram porque de repente suas mercadorias vão ficar sem valor. Lucas capítulo 12, verso 16 ao 21. De repente tudo aquilo que lhes proporciona prazer desaparecerá. Aquilo que confiam em que tinham prazer não vai poder mais salvá-los. A Babilônia, o mundo louco pelo prazer, vai ficar completamente desamparada. João cita aqui 30 artigos de luxo. Na contagem, o número 4 desempenha um papel importante. Letra A. 4 artigos de joias. Versos 11 ao 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e de pérolas. B. 4 tecidos de luxo. Verso 12. Linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Foi assim que a meretriz se vestiu. Capítulo 17, verso 4. Mas essas coisas não têm valor permanente. C. 4 artigos para ornamentação. Verso 12. Toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. D. 4 artigos cosméticos. Verso 13. Canela de cheiro, incenso, unguento e bálsamo. Letra E. 4 artigos de cozinha. Verso 13. Vinho, azeite, flor de farinha e o trigo. Letra F. 4 artigos de mercadoria viva. Gado e ovelhas, escravos e almas humanas. Os mercadores negociam até mesmo os homens como escravos, como se fossem mercadoria. No Império Romano, havia 60 milhões de escravos, segundo os historiadores. Fazem tudo e qualquer coisa com o fim de se enriquecerem. Esta lista de carregamentos que pertencem à Babilônia e perecem inclui 1. Reino mineral, ouro, prata, pedras e pérolas. 2. Reino vegetal, linho, seda, púrpura e escarlata. 3. Reino animal,
gado, ovelha e cavalos. 4. Reino humano, os corpos e as almas dos homens. Por isso, quando a Babilônia perece, o caos econômico é completo. Aqui está a queda de todas as Babilônias, e a queda final do reino do Anticristo é o fim de todas as coisas. O lamento dos homens de navegação. Agora nós vamos trabalhar os versos 17 até o 19. Mencionam-se 4 classes: os pilotos, os passageiros dispostos a negociar, os marinheiros e os que ganham a vida no mar, a saber, os exportadores, os importadores, os pescadores e os mergulhadores em busca de pérola. O desespero dos ímpios que colocam sua confiança na riqueza e nos prazeres do mundo. Posto que os homens ímpios colocam toda a sua esperança nas riquezas e prazeres dessa vida, quando o mundo e as coisas que há no mundo passarem, eles perecem juntamente com o mundo. Caríssimo e caríssima, a única coisa que vai lhes restar é um doloroso lamento. Versos 18 ao 19. Avancemos um pouco mais para o 4º tópico do nosso vídeo, a voz da celebração. E aí nós vamos trabalhar os versículos finais que vai do 20 ao 24. Em contraste com o lamento dos ímpios, a igreja no céu está celebrando a vindicação da justiça divina. Verso 20. A Babilônia se embriagou com o sangue dos santos e perseguiu a igreja, agora está completamente desamparada. A justiça de Deus foi vindicada. O mundo passa, a Babilônia cai, mas a igreja de Cristo canta. A celebração não é o grito da vingança, uma vingança pessoal, não, mas o regozijo pelo justo julgamento de Deus. A ruína total da Babilônia demonstrada. Vamos trabalhar agora o verso 21. Assim como a pedra arrojada no fundo do mar, Babilônia cairá para não mais se levantar. Depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação eterna. A Babilônia torna-se o lugar onde todas as coisas boas estarão ausentes. Meu Deus, que notícia triste. Versos 22 ao 23. Não tem música? Letra A. Lá só se ouve voz de lamento e não voz de arpistas. Letra B. Não tem arte criadora? Lá não tem artífice. Letra C. Não tem suprimento. Os moinhos já não movem mais. No passado, Babilônia era o mercado do mundo, agora está como deserto. Letra D, não tem luz. As trevas são símbolos da efusão final da ira de Deus. Deus é luz. Condenação eterna é ir para as trevas eternas, trevas exteriores. Essas trevas espessas durarão eternamente. Letra E, não tem relação de amor, não tem casamento, nem poesia, nem mesmo sonhos. Babilônia, o sistema destruído do mundo, é um símbolo da oposição a Deus e a sua igreja. Vamos trabalhar a parte B do versículo 23 até o último versículo do capítulo 18, que é o 24. Babilônia é a sede da feitiçaria, o espírito que substitui Deus por magias e também o centro da perseguição à igreja, onde os profetas e santos foram mortos. O ponto principal que devemos observar é que este mundo arrogante e sedento de prazer perecerá com todas as suas riquezas e prazeres sedutores, com toda a sua cultura e filosofia anticristãs, com suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos carnais. Os ímpios sofrerão penalidade eterna? Assim Deus disse, assim
Deus o fará. Seguimos então para a conclusão deste vídeo. Caríssimos e caríssimas, no capítulo 17, vimos que Babilônia, como uma grande meretriz, a religião prostituída e apóstata, foi destruída. No capítulo 18, vimos que a Babilônia, como um sistema político e econômico que se substitui Deus pelo dinheiro, poder e prazer, entrou em absoluto colapso. O mundo que tem zombado da igreja, que ridiculariza a igreja, que tem seduzido os homens e perseguido a igreja, já está com a sua derrota decretada, segundo as perspectivas desses capítulos. A grande pergunta é: somos cidadão da grande Babilônia, a cidade condenada, ou cidadãos da Nova Jerusalém, que nós chamaríamos de cidadão do céu? Esta é a reflexão final. Deus abençoe sua vida. Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado.